Vamos lá, pessoal, para mais uma videoaula, ok? Vamos continuar na aula um, né? 01, então é 01B. A nossa aula anterior foi a 01A, onde a gente parou aqui na lâmina 12. Então, dando sequência aqui na lâmina 13, vamos verificar aqui o que é que a gente tem aqui para assimilar. Então, é a operação do alternador. O alternador ele pode operar de forma isolada, ele vai alimentar cargas elétricas de forma isolada, um grupo de cargas elétricas, ou pode trabalhar na forma em sincronismo com a rede, ou seja, acoplado à rede elétrica. Quando a gente fala acoplado à rede elétrica, é que ele está sincronizado com o sistema elétrico interligado nacional. No caso aqui, a gente vai ver primeiro a operação do alternador de forma isolada, ou seja, ilhada. Ele alimenta cargas onde ele não está sincronizado com a rede elétrica, ok? Então, nessa função de trabalhar isolado, pessoal, o regulador de velocidade ele vai fazer o quê? Ele vai regular a velocidade do rotor, do meu alternador, para que ela fique ali naquela velocidade síncrona, ou seja, para que a frequência não suba nem desça. Então, à medida que a gente bota mais carga nos terminais da armadura, o que é que acontece? Aquele conjugado freante, que a gente falou na aula passada, ele vai tender a frear o rotor. Para que ele não diminua a velocidade do rotor e a minha frequência caia, o regulador de velocidade automaticamente vai verificar ele, porque ele é alimentado, ele tem um sinal que ele vê a velocidade do rotor do alternador. E quando a gente coloca mais carga no enrolamento do alternador, da armadura, esse conjugado freante e frenante ele vai começar a aumentar, o conjugado resistente vai tentar frear o rotor. Então, o regulador de velocidade vai fazer o seguinte: vai mandar a máquina primária aumentar seu conjugado motor para que a velocidade síncrona não reduza. E quando eu quiser retirar mais carga elétrica da armadura do gerador alternador, essa velocidade vai tender a aumentar, porque o conjugado resistente reduziu. Então, o conjugado motor, que ali se encontra, né, é estável até o momento e vai tender a aumentar. Então, o regulador de velocidade vai fazer o quê? Vai reduzir a velocidade do eixo, do rotor, para que a velocidade não suba repentinamente e a frequência fique estabilizada nos 60 Hz, que é a frequência do nosso país, não é isso? E o regulador de tensão? O regulador de tensão ele tem a função de quê? Controlar a corrente de excitação de campo, que é aquela corrente que vai no enrolamento do rotor, ok? Então, se eu coloco mais carga na minha armadura, aumenta a minha corrente de armadura, aumenta a minha queda de tensão interna. Então, eu tenho que compensar a minha tensão através da corrente de campo, a minha tensão interna, para que a tensão terminal ela se mantenha constante. Quanto mais carga eu botar, maior a queda de tensão interna. Então, a tensão gerada lá eu tenho que aumentar para aquela tensão nominal no terminal ficar constante. Se eu retirar carga, essas quedas de tensões internas diminuem. Então, eu tenho que reduzir a minha corrente de campo para deixar a tensão nominal lá estável, constante, conformidade de placa do alternador, ok? E como é que a gente opera com alternador acoplado à rede? Então a gente tem que ver o conceito da barra infinita. O que é a barra infinita? É aquela barra onde os dois parâmetros principais eles não são alterados, que é a frequência e a tensão. Então na barra infinita nenhum alternador, nenhum grupo de alternador ele consegue variar essa tensão e essa frequência da barra. Ou seja, todo sistema interligado nacional você não consegue variar. Porque aí a gente tem uma grande quantidade de máquinas, de alternadores que estão aí controlando essa tensão e essa frequência, ok? Então, então, se a gente acopla um gerador à rede, sincroniza um gerador à rede, como é que vai trabalhar o meu regulador de velocidade e meu regulador de tensão? O que é que eles vão fazer? Então, vamos verificar agora. Quando o gerador, que é o alternador, está acoplado à rede, o meu regulador de velocidade ele vai ter a função de controlar a quantidade de potência que esse alternador vai aportar ao sistema elétrico. Ou seja, como o alternador está acoplado à rede, quanto mais a velocidade eu tende a aumentar, na verdade a velocidade não vai variar, porque vai ser constante os 60 Hz, mas eu posso variar o que? O conjugado no meu eixo. Quanto maior esse conjugado no meu eixo, que é quem opera esse conjugado é a minha máquina primária. Quanto maior esse meu conjugado no eixo, maior a potência ativa que vai ser aportada
do alternador para a rede elétrica. E quanto menor esse meu conjugado motor oriundo da máquina primária, menor essa potência que será aportada à rede elétrica. Ok? Como a gente tinha falado, existe um limite de estabilidade, que a gente vai verificar isso nas próximas aulas. Tem uma fórmula matemática que você calcula a potência que vai ser aportada do alternador para o sistema elétrico. Então existe uma potência máxima. Essa potência máxima é o limite de estabilidade. Está no pico. Então, se você passar dessa potência, pela própria equação, a gente vai ver que quando o ângulo aumentar, ou seja, quando a gente passar da potência máxima, a potência aportada vai entrar na região de instabilidade. Quanto mais conjugado você aumenta, ao invés da potência aportada aumentar, ativa, ela vai reduzir. Se eu reduzo minha potência, o que é que acontece? Meu conjugado resistente reduz. E como eu estou aumentando meu conjugado motor da máquina primária, a minha velocidade vai subir. Então aí a gente fala que ocorreu a, a, a perdeu o sincronismo da máquina, entendeu? Então é uma região instável onde ocorre a perda do sincronismo. E para que isso não ocorra, existe uma proteção de perda de sincronismo em que vai retirar a máquina para que as velocidades não cheguem a velocidades muito altas, elevadas e possa ocorrer algum dano à máquina. Então o regulador de velocidade tem a função desse aí, aumentar o conjugado motor via máquina primária e aumentar a potência aportada ao sistema elétrico, potência ativa. Se eu reduzo esse conjugado, eu diminuo minha contribuição, minha parcela de potência ativa para o sistema elétrico. E o que é que faz o regulador de tensão? O regulador de tensão é o seguinte: se você aumentar a quantidade de corrente lá no enrolamento de campo do rotor, que é oriunda do regulador de tensão, o que é que vai acontecer? Você vai aportar mais potência reativa ao sistema elétrico. E se eu reduzir a corrente de campo, eu vou absorver potência reativa. Lógico que vai ter um ponto aí em que um ponto de corrente de campo. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que 5 amperes de corrente CC no campo, não vou ter nem aporte de potência reativa, nem absorção de potência reativa. Se eu aumentar a quantidade de corrente, passar de 5 A para 10 A, eu vou aumentar a quantidade de potência reativa para o sistema elétrico. E se eu diminuir de 5 para 2 amperes na minha corrente de campo, eu vou absorver potência reativa do sistema elétrico. Então o alternador ele pode fornecer e pode absorver potência reativa, entendeu? Então quem controla isso é o regulador de tensão. Então, a gente pode operar, em cima dessa ideia, a gente pode operar o alternador como fator de potência indutivo e como fator de potência capacitivo. O que é que dita o fator de potência de uma máquina, de um sistema? É a carga. Então, quando o fator de potência é indutivo, o meu alternador está alimentando uma carga predominantemente indutiva, de forma que a tensão terminal, a gente pode colocar ela no eixo zero de referência, e minha corrente, meu fasor de corrente de armadura vai estar atrasado de um ângulo φ da minha tensão terminal. Então esse é o diagrama fasorial que a gente vai ver nas próximas aulas. Então a tensão terminal do meu alternador fica-se na referência, fixa ele na referência, e a corrente da armadura vai estar atrasada de um ângulo φ, que é o ângulo da carga atrasada, de forma que o fator de potência seja indutivo. Nessa condição que o alternador alimenta uma carga predominantemente indutiva, ele está fornecendo reativo, está fornecendo potência reativa. Nessa condição, pessoal, a minha excitação ela está sobreexcitada. Então, a corrente de campo está mais elevada, ok? A gente vai ver essa condição na curva V. Existe uma curva V onde a gente tem a corrente de campo para o fator de potência unitário. A corrente de campo acima desse fator de potência ele vai fornecer reativo, e abaixo dessa corrente onde o fator de potência é unitário, ele vai absorver reativo. Quem dita isso é a curva V da nossa máquina. E na operação de fator de potência capacitivo, o que é que acontece?
eu estou alimentando uma carga capacitiva. O alternador alimenta uma carga capacitiva. Então a gente vai ter a tensão terminal na referência, 0, e minha corrente de armadura vai estar adiantada de um ângulo φ, que é o ângulo da carga, em relação à tensão terminal. Quando isso acontece, pessoal, o meu alternador ele absorve a potência reativa da rede elétrica. Nessa absorção, o alternador vai trabalhar de forma subexcitada. Então a corrente de campo vai ser bem menor, que é a corrente de excitação. Então, só fazendo o desfecho, o regulador de velocidade, quando o alternador está acoplado à rede, ele vai controlar a potência ativa. Quanto maior o conjugado do motor, que é oriundo da carga da máquina primária, maior a potência ativa aportada. Quanto menor esse conjugado, que é oriundo da máquina primária, menor a potência ativa aportada à rede elétrica. E o regulador de tensão, ele vai fazer o que? Ele vai controlar a potência reativa, em que ele pode aportar ou pode absorver. Na condição de aportar, o alternador vai trabalhar do fator de potência indutivo. Ele vai estar sobreexcitado. A potência reativa sai do alternador, vai para a rede elétrica. E na condição do fator de potência capacitivo, significa que a rede elétrica está mandando o reativo para o alternador. O alternador está absorvendo o reativo. Nessa condição, a excitação a gente diz que está menor. Então, o alternador está subexcitado. O alternador operando com fator de potência indutivo está sobreexcitado. Alternador operando com fator de potência capacitivo está subexcitado. E aqui tem as condições para a gente paralelar. Como é que a gente paralela um alternador à rede elétrica? As tensões eficazes da linha, de linha das fases correspondentes do alternador e da rede elétrica tem que ser iguais. Ou seja, se eu tenho 380 volts do alternador, eu tenho que ter 380 volts da rede elétrica. As duas fontes devem estar na mesma sequência de fase. Sequência ABC, alternador, sequência ABC, rede elétrica. Ou sequência CBA, alternador, e sequência de fase CBA, rede elétrica. Os ângulos de fase das tensões correspondentes devem ser iguais. Então, se um ângulo está 0 graus, o outro ângulo também tem que estar 0 graus, correspondente de cada fase, ok? E a frequência do alternador, pessoal, ele tem que estar ligeiramente um pouco superior à frequência da rede elétrica. Ou seja, se a rede elétrica é 60, a gente tem que configurar lá no regulador para que na hora do sincronismo ele esteja com a frequência um pouco maior. Porque quando ele entrar na rede elétrica, quando for paralelado, na hora que ele absorver potência ativa, ele vai ter aquele conjugado resistente. Então, para aquele conjugado resistente não comprometa a velocidade síncrona, a gente coloca uma frequência um pouco maior. Então, procedimento de paralelismo. Como é que a gente ajusta a corrente de excitação? Através do regulador de tensão. Então, tem que ajustar a corrente de excitação de modo a regular o valor da tensão nos terminais do alternador. A gente vai regular a tensão de cada fase com a tensão nominal da rede elétrica, né? Se é 380 a tensão de linha, tem que ser 300, da rede elétrica tem que ser 380 as tensões de linhas de cada as tensões elétricas do alternador, ok? Então, garantir a sequência de fase do alternador. Se ele está girando na sequência ABC, a rede elétrica também tem que estar na sequência ABC. E ajustar a velocidade da máquina primária para que a frequência fique um pouco superior da frequência da rede. Então, com isso aí, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, a nossa aula 01, ok? E depois, na próxima semana, a gente vai estar enviando aí para vocês a aula 02. Qualquer dúvida, estamos em contato, ok?